Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que está o desenvolvimento das atividades de colheita da primeira safra de milho e também as atividades de plantio da segunda safra, a safrinha que vai vir aí na sequência da safra de verão. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, o prazer é meu. Carlos, vamos começar então falando sobre a safra de verão, como é que está o andamento da colheita por aí e principalmente como é que estão os resultados dessas lavouras já colhidas, como é que o produtor está obtendo essas produtividades? Então, os dados não são os que a gente queria mostrar, né? Nós temos hoje 8% das lavouras colhidas. Essas lavouras foram as que foram plantadas mais cedo, em setembro, e elas são praticamente as piores lavouras do estado. Então, a gente está tendo produtividades muito aquém do que a gente gostaria e esperava no início desse plantio, que tinha sido um plantio que tinha começado com uma umidade muito boa do solo, e agora a gente já está esperando, nesse momento, uma quebra de aproximadamente 40% no estado para a safra de milho. Não é nossa safra mais importante, mas ela já se soma também à quebra que nós tivemos de 8 milhões de toneladas na safrinha do ano passado, e com isso vai complicando a situação de abastecimento do estado. E aí, Carlos, até quando devem se estender esses trabalhos de colheita para a gente ter os números finais dessa produção? Para os números finais, a gente deve ter pelo menos a colheita até março para ter alguma noção melhor de como foram essas perdas, mas já são perdas muito relevantes hoje, né? E qualquer ajuste, por mais que seja relevante, ele já mostra uma situação muito crítica, não só para o milho como para a soja. E daí as atenções vão se voltando agora já para o milho safrinha, que está começando a ser plantado. A gente tem 5% do milho plantado, numa condição que ainda não é a ideal, já que as chuvas voltaram parcialmente, muito pontualmente em algumas regiões do estado, muito pontualmente também dentro de um mesmo município, então são chuvas às vezes muito localizadas, não de maneira genérica, e isso ainda está dificultando um pouco o plantio, a evolução do plantio do estado. E, Carlos, só para a gente encerrar o nosso tópico da primeira safra, qual que era a expectativa inicial do DERAL para a produção e enquanto já está esse número nesse momento? A gente tinha um aumento de área, né, e isso nos dava uma expectativa de produzir 4,3 milhões de toneladas. Hoje a gente já perdeu 1,6 e está esperando produzir 2,7 atualmente milhões de toneladas. E aí, Carlos, pensando agora na safrinha, né, na segunda safra, você comentou essa dificuldade de plantio, a chuva ainda bastante irregular, e a safrinha tem uma característica de janela muito importante, né, essa data de plantio. Ainda vai dar tempo de fazer esse plantio dentro de boa janela? Olha, de maneira geral no estado, com certeza, porque o plantio se estende até março, então a gente tem a possibilidade até lá de plantar muito milho ainda. Talvez para algumas regiões esse momento ainda mais seco possa dificultar eventualmente essa implantação da cultura. Mas a gente tem expectativa que chova parcialmente, mesmo que seja parcialmente nos próximos dias, e que a maioria das regiões não tenha problemas mais graves de implantação do milho. E aí, pensando em expectativas, em projeções, o que vocês estão esperando primeiro para a área cultivada nessa segunda safra? Então, a área ela pode superar 2,5 milhões de hectares. Isso são 2% a mais do que a gente plantou no passado, que já tinha sido uma área com um aumento expressivo. E tem uma possibilidade de a gente produzir mais de 15 milhões de toneladas, caso o tempo colabore dessa vez, já que na safra anterior acabamos perdendo boa parte dessa safra. E aí, com a colheita acontecendo agora, né, até março que você comentou, qual que seria o período mais crítico para essas lavouras da segunda safra, quando é preciso ter chuva para esse grão poder ter qualidade, poder ter volume? Olha, a gente já está precisando de chuvas nesse momento, na verdade. Existem lavouras que já estão plantadas e começando a sua germinação, e para isso elas precisam de água, obviamente. Mas, com certeza, a fase mais crítica é ao longo da floração e a partir do enchimento de grãos, e isso vai se dar
em meados de março também. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho essa realidade, tanto da primeira safra que está sendo colhida, quanto da segunda que está sendo plantada. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A gente, além dessas questões de calendário, em virtude do próprio plantio, a gente tem as questões de custos também, que estão dificultando muito a vida do produtor esse ano. Então, mesmo o nosso número ainda não é tão definitivo, justamente olhando para essa indefinição gerada pelos custos mais altos. Então, esse número ainda pode mudar e a gente ainda tem a possibilidade de ter até uma expectativa mais alta se acontecer uma conjuntura favorável para isso nos próximos dias, nos próximos meses. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, conversou com a gente para mostrar as realidades de como é que estão as lavouras, tanto da primeira safra de milho quanto da segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Olhando primeiro para a primeira safra, para a safra de verão, os trabalhos de colheita estão avançando, são 8% das lavouras colhidas até esse momento. E aí o Carlos destacando que justamente aquelas que sofreram mais com a falta de chuvas, aquelas que foram plantadas primeiro, então os resultados bastante abaixo daquilo que era esperado inicialmente. A expectativa inicial do DERAL era de uma produção de 4,3 milhões de toneladas. Hoje essa estimativa já foi reduzida em 40% para cerca de 2,7 milhões, mas novas revisões podem acontecer conforme esses trabalhos de colheita forem avançando daqui até o mês de março, quando deve estar tudo finalizado, todos esses números consolidados lá no estado. Ao mesmo tempo, o trabalho de plantio da segunda safra está avançando, são cerca de 5% das lavouras plantadas até esse momento, e aí uma situação de ainda uma condição não muito boa para esse plantio. O Carlos apontando chuvas bastante irregulares lá no estado do Paraná, então muitas áreas sem condição de iniciar esse plantio, o produtor aguardando a chuva que pode chegar nos próximos dias para dar a largada nesse plantio. E aí uma situação também de necessidade dessa chuva estendida lá para o mês de maio, onde essas lavouras vão entrar em enchimento de grãos. De qualquer forma, nesse momento, o DERAL espera um aumento de 2% na área cultivada com relação à safra passada e a expectativa inicial de superar a marca das 15 milhões de toneladas de produção, caso essas condições de clima se normalizem e sigam positivas durante todo esse ciclo. Claro que a gente vai precisar seguir acompanhando bastante de perto e o Notícias Agrícolas vai estar junto com você acompanhando todas essas novidades, isso que influencia e como é que vai ser o desenvolvimento dessas lavouras de milho lá no estado do Paraná. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.